Boa tarde. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria e a descida do Espírito Santo sobre o nosso estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então dar continuidade. Nós estamos aqui no capítulo 6. Submissão de Jesus a Maria. Santa Brígida ouviu... Santa Brígida ouviu Jesus dizer a Maria: Minha mãe, já sabes quanto te quero. Pede-me por isso que quiseres, porque seja qual for a tua petição, não pode deixar de ser por mim ouvida. Minha mãe, nada me negavas na terra. É justo que nada eu te negue no céu. É nesse sentido que se diz que Maria é onipotente. E assim São Bernardo lhe diz: tudo se faz se vós quereis, basta a tua vontade para que tudo se faça. Santo Afonso afirma que Jesus antecipou a hora de seus milagres nas bodas de Caná, porque desde toda a eternidade havia Deus estabelecido que jamais rejeitaria um pedido de sua mãe. Dizem vários santos que naquela hora, quando Jesus disse, não é chegada a minha hora, ele quis mostrar que teria negado o milagre, caso qualquer outra pessoa o tivesse pedido. No entanto, porque a mãe o solicitou, fê-lo imediatamente. Nisso concordam São Cirilo de Alexandria e Santo Ambrósio. A esposa do livro dos Cânticos é a figura da Virgem Maria. A ela o esposo diz: ó tu que habitas nos jardins, teus amigos estão atentos, faze-me ouvir tua voz. Esses amigos da esposa são os santos, que segundo Santo Afonso, quando pedem alguma graça para seus devotos, esperam obtê-la pela intercessão de Maria. São Bernardo afirma: em vão pedir-se-iam graças aos santos se Maria não se empenhasse em obtê-las. E o mesmo diz Santo Anselmo: Senhora, que a intercessão de todos os santos pode obter unida convosco, pode obtê-la a vossa sozinha sem o auxílio deles. Então, o que a intercessão de todos os santos pode obter unida convosco, pode obtê-la a vossa sozinha sem o auxílio deles. Né? Nossa Senhora é maior do que todos os santos. Vários santos afirmam que o paraíso inteiro reza com Maria, anjos e santos, quando ela se põe a pedir por uma alma, pois ela é a sua rainha. Jesus se alegra com as súplicas que Maria lhe faz, conforme diz Teófilo de Alexandria. O filho estima que sua mãe lhe peça, porque quer conceder-lhe todas as graças, em recompensa do favor que ela lhe fez, dando-lhe o ser humano. Então, o filho estima que sua mãe lhe peça, ele gosta quando Nossa Senhora pede, porque ele quer conceder-lhe todas as graças, em uma recompensa do favor que ela lhe fez, dando-lhe o ser humano.
Deus tornou-se devedor de Maria, dizem os santos, encarnando-se em seu seio e fazendo-se homem. Só ela mereceu dar um corpo humano ao Verbo de Deus, apresentando assim o preço da redenção para nossas almas. Por isso, para honrá-la sobremaneira, Jesus se fez submisso a ela. Que glória de Maria! Que por essa tão grande honra e poder diante de Deus, ela conceda também a nós a grande graça da humildade, que ela conceda também a nós, do aniquilamento do próprio eu, do escondimento, do silêncio, da renúncia a todas as pompas, glórias e prazeres vazios deste mundo. Então, que Nossa Senhora, por essa honra, né, e por esse poder diante de Deus, nos conceda todas essas coisas, né? A graça da humildade, o aniquilamento do próprio eu, a graça do escondimento, a graça do silêncio, a graça da renúncia a toda pompa, glória e prazer que são vazios, né, deste mundo. Maria é a árvore da vida, pois gerou em seu ventre o autor da vida. Que essa árvore lance suas raízes em nossa alma e gere aí seu fruto bendito, que é Jesus. Onde está a árvore, está o fruto. Não é mesmo? Então, nós terminamos com isso a nossa 6ª estrela. Vamos iniciar a 7ª estrela, vencedora de Satanás e das heresias. Maria é a vitória de Deus sobre o mal. Desde os primórdios da humanidade, Maria recebeu de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça da serpente maligna. Disse Deus a ela no paraíso: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os santos padres afirmam que assim como o pecado entrou no mundo por meio da mulher, assim também a salvação haveria de chegar à humanidade pela mulher. E esta mulher, a nova Eva, a nova Virgem, desde toda a eternidade, Deus escolheu que fosse Maria. Então, desde toda a eternidade, Deus escolheu. Quando Jesus se dirige à sua mãe e lhe chama de mulher, em vez de chamá-la de mãe, em Caná da Galileia e aos pés da cruz, é para nos indicar qual é a mulher a que Deus se refere no Gênesis. Então, a que Deus se referiu no Gênesis. Esta mulher é sua mãe, a mulher que ferirá a cabeça da serpente. Assim, nas bodas de Caná, Jesus lhe diz: mulher, isso nos compete a nós? Minha hora ainda não chegou. João 2,4. E depois na cruz, momentos antes de morrer, quando Jesus nos dá a sua mãe para nossa mãe, ele diz a ela: mulher, eis aí teu filho. Então Jesus por 2 vezes nos indica quem é a mulher do Gênesis, né? Fica assim muito claro que a mulher do Gênesis que esmagaria a cabeça da serpente maligna é Maria. Então a mulher do Gênesis que esmagaria a cabeça da serpente maligna é Maria. Como nos ensina São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja no século V, Deus usou Maria para ludibriar a sagacidade da serpente, como já dissemos. Por sua virgindade e por sua concepção imaculada, desconhecidas do tentador, Deus fez com que Maria concebesse Jesus, Deus e homem, por obra do Espírito Santo, livre das garras do pecado e do demônio. Assim Jesus, livre e soberano, homem e Deus, pôde destruir o império do mal. É o que São João nos garante. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Mesmo com essa afirmação categórica de São João, ainda há, infelizmente, muitos que, em total desobediência à palavra de Deus, ao magistério da Igreja e à sagrada tradição, teimam em afirmar que o demônio não existe, ou, o que é pior ainda, menosprezam sua ação sobre as pessoas. Bom, gente, esse parágrafo aqui, nós temos que grifar aqui, palavra de Deus, ou seja, a Bíblia,
magistério da igreja, ou seja, aquilo que a igreja vem ensinar para nós, e sagrada tradição, que é a tradição da igreja, né, desde os primeiros séculos, coisas que não foram escritas na Bíblia, mas que foram trazidas século após século pela nossa igreja. Esse é o tripé no qual nossa fé está fundamentada. Muitas vezes as pessoas dizem, mas isso não está na Bíblia. Mas nós temos o magistério da igreja e a sagrada tradição, que nos trazem uma riqueza imensa e que são outros 2 pés desse tripé que sustenta a nossa fé. Então, afirmar que o demônio não existe ou menosprezar sua ação sobre as pessoas, então é uma total desobediência aos 3 pilares da igreja. A palavra de Deus diz que o demônio existe, que ele tenta as pessoas. O magistério da igreja diz a mesma coisa e a sagrada tradição diz a mesma coisa. Na verdade, essa é a sua maior cilada. Fazer-se desacreditado pelos homens, como se não existisse ou não agisse com sagacidade. Seu intuito é que as pessoas não se defendam contra suas tentações com a ordem expressa de Jesus. Vigiai e orai. Ô, gente, quem vigia por uma coisa boa? Por acaso um vigia, um guarda noturno, um vigilante que faz a guarda do dia em uma empresa, tá esperando, tá vigiando, porque vai vir alguém trazer um presente? Claro que não. Os vigias, eles existem para prevenir coisas ruins, roubos, assaltos, né? Ataques. E Jesus nos dá uma ordem expressa: vigiai e orai. São Paulo nos adverte sobre isso. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos suas maquinações. Então, São Paulo nos diz que nós não ignoramos suas maquinações. Ou seja, está na Bíblia. A igreja ensina. Satanás é perspicaz, ele é comparado com uma serpente, né? O texto do Gênesis coloca o Satanás como uma serpente. E a serpente é o quê? Traiçoeira. Nós precisamos ter cuidado quando andamos no meio de um mato para não pisar numa serpente, porque ela pode nos matar sem que a gente tenha visto ela antes, né? Sem possibilidade de defesa. Mas o demônio, esse nós temos que andar prudentes, como se estivéssemos andando num local cheio de serpentes, né? Buscar estar prevenido. Em outra passagem, mais nítida ainda, São Paulo nos alerta para o fato de que ele se transfigura em anjo de luz. São Paulo, então, nos adverte que Satanás se finge diante de nós como se fosse coisa boa. Isto é, lobo disfarçado de cordeiro. E é então que ele faz muito estrago na vida das pessoas e no reino de Deus. Falando dos falsos profetas que se disfarçam em apóstolos de Cristo, São Paulo diz: o que não é de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros da justiça. Então, olha só para vocês verem esse parágrafo que está lá, né? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Não é de se espantar que o próprio Satanás se transfigure em um anjo de luz. Não é de se espantar, né, gente, que a gente não reconheça os ministros de Satanás, os falsos profetas, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós vamos ficar por aqui, né? Vamos digerir, estudar mais um pouco, ler, reler e guardar em nosso coração. Que Maria pisa na cabeça da serpente, né? Que ela
é a mulher do Gênesis destinada a vencer Satanás através da sua humildade. Satanás não aceita a obediência e a humildade de Maria. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.